Bom, no áudio anterior, foi quando eu descobri que eu estava na perimenopausa, né? E aí nasceu uma nova busca. Como eu vou reverter esses sintomas? E aí eu descobri que era só com reposição hormonal, né? E aí eu comecei pelos fitoterápicos. Ajudou? Olha, eu posso dizer que ajudou uns 5 a 10%. Muito pouco. Porque meus sintomas, quando eu descobri, já eram fortíssimos, né? Já não estava mais no início da perimenopausa. Os fitoterápicos são bons para o início da perimenopausa. Até a metade, mais ou menos, do caminho. Depois disso, eles só são um plus. Depois disso, a maioria das mulheres não vão ficar bem só com os fitoterápicos. Seria um sonho se fosse, mas não é. Não adianta. Né? E aí eu usei, melhorou um pouco, alguma coisa, mas não foi suficiente. E aí eu descobri que tinha os hormônios, os sintéticos. E aí comecei a pesquisar, e aí foi também que eu tive o mesmo medo que todas vocês. Porque as informações sobre hormônios eram assustadoras. Falavam de câncer, de trombose, de risco, parará. E continuei mesmo assim investigando até que chegou um vídeo maravilhoso do Dr. Ítalo Rachid. Do Dr. Ítalo Rachid eu conheci a doutora Kátia Haranaka, depois Marco Botelho, depois do Dr. Paulo Mello e assim foi. E cheguei ao livro do Dr. John Lee, chamado Hormone Balance Made Simple, que era um guia essencial para que você mesmo faça a dosagem dos seus hormônios, porém com bioidênticos. Foi aí que eu descobri os bioidênticos, a partir do Dr. Ítalo Rachid até chegar ao Dr. John Lee. Hormônios bioidênticos, que são moléculas idênticas ao que o nosso corpo produz. E aí eu já comecei a abrir minha mente. Eu falei, opa, parece que me tem uma coisa boa aqui. E aí comecei a pesquisar as diferenças do que era um hormônio sintético, do que era um bioidêntico, como é que era a estrutura, até porque, como eu já falei para vocês, eu sou perita e auditora ambiental e também estudei, fiz parte do Conselho Federal de Química do Estado do Rio de Janeiro, logo eu entendo um bocado de química. Então, eu sempre gostei, inclusive, da parte química e fui estudar as moléculas, como deixa de ser e etc e tal. E, gente, eu falei, opa, tem uma luz aqui no fim do túnel. Esse hormônio aqui, que dá câncer, não é esse aqui, esse bioidêntico. Existe uma coisa chamada bioidêntica. E foi aí que eu fui atrás, né? De saber mais respostas ainda. Continuei me aprofundando. E eu comecei também a descobrir muito sobre mim, muito sobre hormônios. E percebi que esse conhecimento que eu tinha poderia transformar a vida de outras mulheres também, né? Porque já que eu sou terapeuta, e por anos atendi mulheres que chegavam para sessões de terapia emocional, algumas conseguiam evoluir, outras não. E isso me intrigava bastante, sabe? Porque, imagina, eu atender uma pessoa, ela ficar super bem, a outra continuar arrasada e eu me sentia mal da pessoa ficar pagando e não ter uma evolução, gente. Então, hoje a minha ficha caiu. Depois dos 40, se a mulher está com desequilíbrio hormonal, e eu posso dizer que são quase todas, como já falei para vocês, toda regra existe exceção, e são poucas as felizardas, aliás, nem é felizarda, porque na verdade quem não tem sintoma corre mais risco ainda, porque o sintoma é um aviso, né? Mas são poucas as que não têm, que são assintomáticas. Então eu ficava assim, sabe? Ou seja, depois dos 40, a mulher nem tudo se trata de um problema psicológico, de um trauma de infância, de um problema com os pais, sabe? De autoestima. Às vezes é hormonal. Porque se a mulher, durante a vida inteira, ela conseguiu passar pelos percalços, conquistar sua família, conquistar suas coisas, trabalhar, ter amigos, ter libido, e de repente não tem mais, tem que voltar lá na tua infância. Não, meu bem. Você tem que ver seus hormônios. E aí, isso daí foi muito bom, né? Porque esse curso que eu fiz de coach de perimenopausa e também lendo os livros, assistindo vídeos das pessoas que eu admiro, inclusive o Dr. Ítalo Rachid, ele faz live para médicos, então eu assisto, tá? Qualquer uma pode assistir. Eu comecei a investigar, a buscar artigos científicos
E aí, tudo isso, gente, foram peças-chaves na minha jornada, inclusive como terapeuta, porque me ajudou a compreender meus próprios sintomas, meus próprios processos, a organizar minhas próprias emoções, o meu corpo, e se tornou também uma ferramenta para ajudar outras mulheres de forma mais completa. Né? Essa experiência ampliou muito a minha capacidade profissional e a forma como eu conduzo minhas terapias hoje. Né? Então, a minha irmã lá no início foi um impulso e depois ainda juntou com a minha própria situação, que era a perimenopausa. E aí eu fui entender o porquê que minha irmã desenvolveu câncer e tudo mais. Nós duas chegamos a estudarmos juntos e olhar os exames dela lá de 2017. Inclusive no parto que ela teve, durante o processo de gravidez da minha sobrinha, nós fomos ver os exames dela, que ela sempre foi de guardar tudo, virginiana, né? Então ela guardava tudo, a gente foi olhar, a gente viu que a K2 dela estava zerada, ou seja, a K2 é que leva o cálcio para o lugar certo, se não leva, vira câncer. Entendeu, gente? Nós duas, inclusive, começamos a olhar sobre isso. E ao descobrir tudo isso, eu falei, ok, então agora eu preciso de hormônios. Então eu preciso de quê? De um médico. Né? De um médico. E foi aí, meu bem, que aconteceu comigo, que aconteceu e que acontece com todas as mulheres, todos os dias. Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Não quiseram me tratar. Simples assim. Então agora eu vou seguir pro próximo áudio para não ficar muito longo, tá bem? Te vejo lá.